Eu gosto bastante de ter informações quando vem das psicografias, dos livros psicografados, e vem da espiritualidade, essas informações. Eu acho que, para mim, pelo menos, soa mais verídico do que essas informações que às vezes chegam e são, sei lá, transformadas, modificadas, manipuladas por seitas, por religiões, por associações. Quando vem de lá, eu tenho a impressão de que são mais verídicas, mais autênticas, mais verdadeiras. E foi isso, então, que a gente tem esse conhecimento desse nome que foi dado aos cristãos. Quem deu, como foi, como que aconteceu isso? Mas antes de nós falar especificamente com os cristãos e o cristianismo, como foi cunhado esse nome, vamos voltar um pouquinho para saber onde que está Saulo. Saulo está lá, né? Foi afastado dos místeres, dos trabalhos do evangelho. Simão Pedro pediu a ele que, calma, fique no seu tempo, ainda não está na hora de você vir, né? Você ainda recebe muita desconfiança dos próprios irmãos da congregação, da igreja, e é melhor que você, né? E ele se retira e vai lá, está lá, trabalhando como um tecelão. Aquele homem que era aquele rabino, que era aquele homem arrogante, prepotente, muito conhecedor das leis, dá lugar, então, a esse humilde operário, a esse simples tecelão, e ele fica, durante muito tempo, trabalhando para sua própria subsistência, aguardando o momento certo em que ele fosse chamado para iniciar o seu apostolado, iniciar a sua missão, né, a missão do qual Jesus teria designado para ele. E assim vai passando-se o tempo, Paulo é uma sombra daquele jovem robusto, bonito, que chamava a atenção aonde ia. Ele já tinha se transformado num homem muito franzino, emagrecido muito. Ele já não tinha mais aquela altivez de outrora. Era um outro homem. Ele tinha se reformado, ele tinha se transformado, vamos dizer assim, tanto fisicamente quanto no seu íntimo. Guardava ainda muito, muito firmemente e fortemente o programa de Abigail, que é aquele amar a todos, ame, perdoe, espere. Então, ele aplicava esse programa no seu dia a dia, no atendimento ao público, e nas vezes em que ele se sentia humilhado, ele lembrava daquelas palavras de Abigail e ele aplicava no seu dia a dia. Ou seja, tinha nascido verdadeiramente um outro homem. E Paulo estava lá, então, aguardando o dia que ele seria chamado para fazer a sua missão, iniciar a sua missão. Mas mesmo assim, ele se sentia muito feliz. Ele tinha uma vida feliz. Ele se sentia útil, ele trabalhava, ele amava, ele perdoava, e aquilo enchia o seu coração de alegria. Até que um dia, eis que Barnabé chega. E é com imensa alegria que Saulo recebe Barnabé, porque Barnabé vem trazer a Saulo o convite de Simão Pedro para que ele se mude para a cidade de Antioquia, para dar a continuidade à igreja que tinha sido fundada lá. A igreja já existia, mas Barnabé estava às voltas com muitas dificuldades, desde financeiras como de discussões e conflitos, e Simão Pedro fala a Barnabé que Saulo de Tarso seria a pessoa mais certa e mais indicada para auxiliá-lo junto àquela igreja. Saulo conhecia, como ninguém, a lei de Moisés, e também agora o evangelho do mestre. Então, que Saulo poderia ir lá auxiliar Barnabé junto a essa missão, para dar continuidade, fortalecer o propósito daquela igreja. Então, Saulo, feliz da vida, finalmente recebe o convite tão aguardado e vai até Antioquia junto a Barnabé e começa então a fazer o seu trabalho lá. Ocorre que, quando Saulo chega, nos momentos em que ele começa a ir à tribuna e quer fazer as pregações, ele não se sai bem. Parece que meio confuso, não consegue concatenar as ideias, não consegue fazer as preleções. E Barnabé, junto com os outros irmãos, percebem essa dificuldade de Paulo, de Saulo, e pede a ele, assim, olha, acho melhor você ficar aqui auxiliando por detrás dos bastidores e dar a outros irmãos essa tarefa de fazer as oratórias, fazer as preleções, porque Saulo ainda estava vivendo um momento de aprendizado. E Saulo percebe isso e não se sente infeliz, muito pelo contrário. Ele agradece e aguarda, porque ele está vivendo ali um aprendizado com a sua experiência, porque ele já tinha sido o orador das tribunas, ele já era reconhecido pelas pessoas que sabiam como ele era bom naquilo que fazia. Então ele precisava ainda passar por esse aprendizado. E ele passa por esse aprendizado e ele fica aguardando o momento certo de ele poder subir à tribuna e começar a fazer
os seus discursos, fazer as suas oratórias. Mas enquanto isso, ele consegue, nesses momentos, acolher aqueles irmãos que estão lá. E ele começa também, ainda trabalhando na tenda, porque ele não deixa de trabalhar como tecelão. À noite ele vai à igreja fazer ajuda aos irmãos, fazer o acolhimento, fazer aquela escuta. Mas na tenda, durante o dia, ele continua a tecer as barracas, as tendas, enfim, a ser aquele tecelão, porque ele não queria pesar a sua subsistência àquela igreja. Ao contrário, ele queria ajudar, inclusive a doar. Então, a tenda de Saulo começou a ser também um ponto de referência para aqueles irmãos que estivessem com problemas. Iam lá e Saulo conversava, e na igreja à noite Saulo acolhia e conversava com as pessoas, e Saulo começa a ser reconhecido como aquele ombro amigo, como aquele irmão que acolhe, e começa a ser muito amado por todos. Apesar de Saulo ser muito direto, diz que a sua era uma dureza ríspida, porque ele era muito autêntico nas suas verdades. Mas isso não depunha nada, não ia contra a Saulo, na verdade. Muito pelo contrário, porque o amigo que queria conhecer uma verdade ia ter com Saulo. E assim Saulo vai convivendo e vivendo dessa forma até o dia em que ele recebe na sua tenda Lucas. Lucas era um médico muito jovem que tinha ouvido falar dessa igreja, dos ensinamentos do mestre, e vai ter com Saulo para conhecer, se apresentar e conhecer um pouco desses ensinamentos. Começa a frequentar a igreja e começa ali uma amizade muito íntima, muito afetuosa, muito amorosa com Saulo, Lucas e Saulo. E Lucas passa um bom tempo junto deles. Saulo desenvolve um amor por Lucas, um amor afetuoso por Lucas muito, muito grande. Os dois se tornam muito amigos. Pois bem, quando Lucas, então, está para ir embora, está para ir para continuar as suas viagens, o seu caminho, Lucas chega para Saulo e mais alguns amigos, Barnabé, e fala assim: olha, eu gostaria, agradece todos os ensinamentos, tudo que ele recebeu lá, mas ele fala assim, antes de ir embora, eu gostaria eu gostaria de dar umas sugestões, uma sugestão a vocês. Vamos lembrar que a igreja que Simão Pedro tinha fundado era denominada Igreja do Caminho. E os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, vamos dizer assim, eles se denominavam viajores, eles se denominavam caminheiros, eles se chamavam de peregrinos, tudo vinculado ao caminho. E aí Lucas faz esse comentário, vocês se denominam, né, a Igreja do Caminho, como esses viajores, esses peregrinos, mas veja, há muitos caminhos, há caminhos que vão para o bem e há caminhos que vão para o mal, então há viajores também, tanto do bem como viajores do mal. E eu acho que essa denominação que vocês escolheram para essa comunidade não representa a essência da mensagem do Cristo. Então, vocês não acham que seria mais justo nós nos chamarmos, nós denominarmos de cristãos? Este título nos recordará dos ensinamentos do nosso mestre. Carregará com esse nome a energia desse mestre. E eu acredito que esse nome vai nos conectar com os ensinamentos do mestre e, principalmente, nos recordará a presença dele. Então, Lucas faz esse comentário e, e as nossas atividades, me parece que com esse nome, as nossas atividades guardam mais consonância com os ensinos do mestre. E todos ouvem essa sugestão de Lucas e recebem e aprovam com alegria essa sugestão de mudar o nome, então, de peregrinos, de viajores, para cristãos. E essa sugestão de Lucas, em pouco tempo, se expandiu às demais igrejas, inclusive em Jerusalém, que foi recebida com alegria, com simpatia por todos os adeptos. E dentro de um período breve de tempo, a denominação, inclusive, da Igreja do Caminho foi substituída pela denominação cristianismo. Então, foi substituída essa denominação em que eles se diziam que era a Igreja do Caminho, o caminho, pela designação de cristãos, que foi o cristianismo. E foi essa sugestão que Lucas fez no momento de despedida dos seus confrades.